Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 3 de janeiro de 2023. São 19 horas e o Tribunal de Contas da União define relator para investigar a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Pedido para o TCU investigar a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos foi feito pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás. O ministro do Tribunal de Contas da União, Valton Alencar, foi sorteado como relator do pedido de investigação da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada. O pedido para investigar a viagem foi feito ao TCU pelo deputado federal Elias Vaz. Agora caberá a Alencar, que tem uma relação amistosa com Bolsonaro, decidir se prossegue com a investigação ou arquiva o caso. Na representação ao TCU, Elias Vaz questionou o fato de Bolsonaro ter viajado aos Estados Unidos em um avião da Força Aérea Brasileira para uma agenda pessoal e, como mostrou o portal Metrópole, Bolsonaro está hospedado na casa do ex-lutador do UFC, José Aldo, em Orlando, no estado da Flórida, onde deve passar um período sabático. E também essa investigação tem relação com alguns outros fatos. O Bolsonaro alterou a data da viagem declarada às autoridades, ao país. Ele disse que viajaria no dia 1º de janeiro e viajou 2 dias antes. Na verdade, ele enganou todo mundo e está começando uma investigação sobre a fuga de Bolsonaro, como está sendo vista, inclusive pelo Poder Judiciário. Alguns partidos, vários pedidos de prisão preventiva de Bolsonaro foram feitos e tudo isso deve começar a repercutir muito em breve após os primeiros resultados dessa investigação. E os Estados Unidos reforçam o convite e encontro de Lula e Biden deve acontecer em fevereiro. A expectativa, segundo as fontes, é de que a ida a Washington aconteça na primeira quinzena de fevereiro. Reunião entre o secretário norte-americano e o chanceler brasileiro tratou dessa viagem. Os presidentes Lula e Joe Biden devem se reunir pela primeira vez na primeira quinzena de fevereiro. A expectativa, segundo fontes ouvidas, é de que o presidente do Brasil viaje aos Estados Unidos nas 2 primeiras semanas do mês que vem. Ainda é preciso acertar a agenda dos 2 presidentes, tarefa considerada complexa na avaliação de representações diplomáticas, mas nada que impeça o desejo dos 2 presidentes se reunirem. Em dezembro, a Casa Branca enviou ao Brasil uma delegação para acenar com o convite de Biden para que Lula fosse, assim que possível, a Washington. O convite foi reforçado na ligação feita na tarde desta terça-feira entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Fontes ligadas ao governo norte-americano acreditam que o Brasil vai reassumir um papel de protagonismo e de força ativa no cenário internacional. O fato é que Biden, assim como a União Europeia, querem ajuda de Lula. É isso mesmo que você está ouvindo. A União Europeia quer o Lula como um facilitador, uma ponte, querem que ele faça pontes, e Biden, da mesma forma, quer a ajuda de Lula para fazer pontes com vários países com os quais os Estados Unidos e a Europa não têm uma penetração tão grande quanto a de Lula. Além de tudo que o Lula fez aqui no Brasil, a capacidade dele de construir a frente ampla, as negociações aqui no Brasil, de colocar adversários históricos dele ao seu lado, fez com que as potências o vejam como alguém que pode derrubar barreiras que existem entre os países.
E Mourão afirma que Lula voltou a poder com espírito de revanche. Vejam só, coitado do Mourão, coitado dos fascistas, não é? Mourão ainda afirma à Folha de São Paulo que Lula assume o poder sem entender que não teve apoio francamente majoritário. Ué, mas ele ganhou a eleição? Alguém minoritário ganha a eleição? As teorias dessa gente são muito malucas, não é? O Lula não teve apoio francamente majoritário. Então, quem teve o apoio francamente majoritário? O Bolsonaro. Então, o que é? O Mourão aderiu à teoria do Bolsonaro de que a eleição foi roubada, porque majoritário é quem tem, numa eleição, majoritário é quem tem mais votos. Se o Lula não é majoritário, então ele teve menos votos, é isso que o Mourão está dizendo? Eu acho que ele devia procurar uma roupinha para lavar, lavar uma louça, não é? Enxugar gelo, alguma coisa desse sentido. E os bolsonaristas reagem a anúncio de Nízia Trindade sobre direitos sexuais e dizem que quem vota no Lula vai para o inferno. A ministra da Saúde disse em posse que revogará portarias do ex-governo. Nomes como Ana Campagnolo, Mário Frias, Gessé Lopes e Luiz Lima, todos bolsonarentos, deputados bolsonarentos, culparam cristãos que votaram no presidente. E aí é que está, essa gente não entende por que é que, não só que perdeu a eleição, como por que é tão execrada. Porque as maluquices que eles falam chocam qualquer um, não é? Associar o adversário ao diabo, literalmente eles estão querendo demonizar Lula, né? É um bando de doidos. E deputados tentam derrubar as medidas de Lula sobre armas. Se procurarem bem, esse tal Ubiratan Sanderson e Kim Kataguiri querem garantir a venda de armas para civis e tal. E dane-se, que mate quem quiser, que matem quem quiser, que a violência continue crescendo no Brasil. O que importa são os fabricantes de armas tão generosos, com deputados sem vergonha, salafrários, que apoiam a mortandade em troca de alguma bolada que ganham desses fabricantes, né? E o Paulo Pimenta assume a SECOM e promete combater fake news e acabar com os cercadinhos da imprensa. E, na verdade, o Pimenta promete à imprensa brasileira aquilo que ela sempre teve com Lula e com o PT e que não sabia reconhecer, que foi o respeito que Lula e o PT, Dilma Rousseff, todos do campo progressista, sempre tiveram com a imprensa. Eles eram massacrados, xingados, acusados de tudo, ironizados, mas nunca, jamais atacaram, ameaçaram, fizeram nada do que eles experimentaram pela mão daqueles que ajudaram a eleger. E agora o Pimenta, ele diz para eles que eles vão ter de volta aquilo que eles tanto demonizaram e que agora descobriram que era muito melhor do que eles acabaram causando no país. E o dono do União Brasil, Luciano Bivar, convocará reunião para decidir se o partido será ou não base de Lula. O Bivar, na verdade, ele já está na base de Lula há muito tempo, né? O que eles querem é porque o União Brasil tem o Moro entre os filiados, tem alguns bolsonaristas, né? Não se pode esquecer que esse partido nasceu do casamento entre o PSL, partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu, e o DEM, o Democratas, não é? Que era o antigo PFL. E o Flávio Dino coloca a Polícia Federal à disposição após novos ataques a ministros do Supremo. O ministro da Justiça disse que a Polícia Federal está à disposição para investigar ataques. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foi hostilizado no aeroporto de Miami. E o Flávio Dino, como todos os brasileiros conscientes e decentes, repudiam o que essa gente está fazendo.
atacar com insultos, até violência, violência verbal e por pouco violência física, atacar os ministros do Supremo, juízes, dessa forma, chamando-os de ladrões, de vagabundos, de tudo que eles chamam esses ministros, só porque discordam das decisões deles. Isso é crime, gente, isso é crime. É crime de injúria, de difamação. E quem comete crimes contra a honra tem que responder penalmente. E está demorando demais para fazer isso. E quanto mais demorarem, pior vai ser. E o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, né, o presidente do PDT, partido de Ciro Gomes, que vai ser ministro do Trabalho, ele quer discutir, na verdade ele quer anular a reforma da Previdência, quer anular os efeitos da reforma da Previdência que impede os brasileiros de se aposentarem atualmente. Foi a reforma do Temer e emendada pelo Bolsonaro. Mas aqui entre nós, eu acho muito difícil que ele consiga. E eu acho que ele sabe disso também. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.